Olá, irmãos. Eu saúdo cada um de vocês com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? O meu nome é Miriam Anita e eu estou aqui para contar para os irmãos aquilo que eu entendi do texto chamado Integridade. Esse texto não foi escrito por mim. Quem escreveu foi a irmã Carmelita Graciana. Ele está no Manancial, que é uma publicação de meditações diárias da União Feminina Missionária Batista do Brasil. Isto dito, podemos iniciar orando. Senhor Deus, nós pedimos de coração que Tu possas nos ensinar o que é integridade e o que é viver uma vida que agrade o Senhor, pautada nas Tuas regras, nas Tuas leis. Perdoa, Senhor, tudo que fazemos de errado e ensina-nos nessa reflexão especialmente a viver uma vida íntegra. É o que te pedimos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Bom, irmãos, então o nosso texto bíblico para a leitura de hoje é Efésios 4, versículos 17 a 32. Então, como eu disse para os irmãos outro dia, eu vou ler na minha versão aqui a nova tradução na linguagem de hoje, que é uma tradução mais moderna e que ela fica mais fácil de compreender. Mas os irmãos devem comparar sempre as traduções e podem ler aí na Bíblia de vocês para que a gente possa então pensar, refletir nas diferenças que existem e compreender aquelas palavras que ficam mais difíceis para nós, tá bom? Então vamos lá? A antiga vida e a nova vida. Portanto, em nome do Senhor eu digo e insisto no seguinte: não vivam mais como pagãos, pois os pensamentos deles não têm valor. E a mente deles está na escuridão. Eles não têm parte na vida que Deus dá, porque são completamente ignorantes e teimosos. Eles perderam toda a vergonha e se entregaram totalmente aos vícios. Eles não têm nenhum controle e fazem todo tipo de coisas indecentes. Mas não foi essa maneira de viver que vocês aprenderam como seguidores de Cristo. Com certeza vocês ouviram falar dele e como seus seguidores aprenderam a verdade que está em Jesus. Portanto, abandonem a velha natureza de vocês, que fazia com que vocês vivessem uma vida de pecados e que estava sendo destruída pelos seus desejos enganosos. É preciso que o coração e a mente de vocês sejam completamente renovados. Vistam-se com a nova natureza criada por Deus, que é parecida com a sua própria natureza e que se mostra na vida verdadeira, a qual é correta e dedicada a Ele. Como viver a nova vida. Por isso, não mintam mais. Que cada um diga a verdade para o seu irmão na fé, pois todos nós somos membros do corpo de Cristo. Se vocês ficarem com raiva, não deixe que isso faça com que pequem e não fiquem o dia inteiro com raiva. Não deem ao diabo a oportunidade para tentar vocês. Quem roubava, que não roube mais. Porém, comece a trabalhar a fim de viver honestamente e poder ajudar os pobres. Não digam palavras que fazem mal aos outros, mas usem apenas palavras boas que ajudam os outros a crescer na fé e a conseguir o que necessitam para que as coisas que vocês dizem façam bem aos que ouvem. E não faça com que o Espírito Santo de Deus fique triste, pois o Espírito é a marca da propriedade de Deus colocada em vocês, a qual é a garantia de que chegará o dia em que Deus os libertará. Abandonem toda amargura, todo o ódio, toda a raiva. Nada de gritarias, insultos e maldades. Pelo contrário, sejam bons e atenciosos uns para com os outros e perdoem uns aos outros, assim como Deus, por meio de Cristo, perdoou vocês. Amém? Bom, irmãos, então o nosso texto chama-se Integridade e o versículo-chave é o de número 25, que diz assim: portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um mesmo corpo, que é o corpo de Cristo, né? Então o texto diz aqui que meias verdades são mentiras inteiras. Então, isso é um provérbio bastante conhecido. Quer dizer, não existe meia verdade, né?
Se você está falando meia verdade, você está mentindo. Então, o texto aqui diz que essa meia verdade foi como a serpente argumentou, persuadindo Eva, afirmando que se infringisse a lei de Deus, passariam a ser como deuses. Então, e a Eva ficou seduzida com isso, falou, nossa, então eu vou saber de todas as coisas, vou saber do bem e do mal, nossa, vou ser como Deus, isso vai ser legal. E foi aí que ela foi enganada. No entanto, Adão e Eva perderam o direito ao paraíso e ganharam mais trabalho e dor. Porque é isso que a mentira, é o salário da mentira é esse, né? É a morte, porque esse é o salário do pecado. Então, o mesmo diabo que tinha lá no Éden, que tentou Adão e Eva, a antiga serpente, afirmou que na privação e na doença, Jó blasfemaria contra Deus. Então, o diabo falou, não, é só tirar o que ele tem de bom, né? Porque ele é rico, tem filhos perfeitos, tem esposa, muitos amigos, tá tudo bem na vida dele, e quando tirar ele vai blasfemar contra Deus. Mas Jó, mesmo quando ele perdeu tudo, ele fez o que? Ele louvou o Senhor. Ele bendisse ao Senhor e disse, a ele não atribuiu falta alguma. O Senhor diz a respeito de Jó, né? A ele não atribuiu falta alguma. Por quê? Porque Jó, ele bendisse Deus no momento mais terrível na sua vida. Mesmo quando a mulher dele falou, nossa, amaldiçoa esse seu Deus aí e morre. Tá vendo que deu ruim, que você perdeu tudo, tá doente, tá tudo zoado. Ah, pelo amor, para com essa fé que você tem. Mas Jó não, Jó chamou ela de louca. Não, ele continuou confiando no Senhor. E o Senhor não atribuiu a Jó nenhuma falta. Então, sobre o diabo, o próprio Jesus informou em João 8:44b. Ele foi homicida, quer dizer, o diabo foi homicida desde o princípio e não se apegou à verdade, pois não há verdade nele. Quando mente, fala da sua própria língua, pois é mentiroso e o pai da mentira. Então, às vezes, a gente acha que existe mentirinha, mentira branca, né? Que, aliás, é uma coisa preconceituosa, né? Que as pessoas dizem mentira branca, né? Não existe mentira branca, não existe mentira, meia verdade. Mentira, mentira, e a gente sabe que o pai dela é o diabo. E é por isso que eu sempre alerto. Toma cuidado com as mensagens que você passa no WhatsApp, né? Às vezes você lê uma coisa e já dá uma dedada, acha que aquilo, nossa, que bafão. Já repassa. Mas presta atenção, você pode estar sendo instrumento do diabo para repassar mentiras. Então, se você não conhece a fonte, se você não tem certeza, não repasse nenhum tipo de informação, nem por WhatsApp, nem por verbalmente, nem para o seu amigo mais íntimo. Se você não tem certeza e se não é necessário passar aquilo, não repasse, porque a mentira tem dono, tem pai, e o pai dela é o diabo. Bom, nosso texto também diz que Pedro, na sua epístola, na sua primeira carta, Pedro adverte: estejam alertas e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Então, quer dizer, o diabo não é só o pai da mentira, mas também ele é obstinado, ele é persistente, ele está sempre querendo destruir o homem, porque ele é o adversário do homem desde sempre, né? Então, o texto aqui, o nosso texto que a irmã Carmelita Graciana escreveu, diz que os escritos bíblicos demonstram que é possível ser íntegro. Então, às vezes, a gente acha que pequenas coisas passam batidos aos olhos de Deus, mas não passam, nem as coisas para o bem e nem as coisas para o mal. Tanto é que na Bíblia, João registra que o mestre, vendo um homem chamado Natanael, então Natanael estava chegando onde Jesus estava,
E Jesus falou que aí está um verdadeiro israelita, em quem não há falsidade. Pô, então, João 1:47. Então, Natanael era um homem íntegro. Então, o Senhor, ele reconhece em nós a integridade, a sinceridade, a verdade. O Senhor reconhece. E isso só nos trará bênção, nunca vai nos atrapalhar. A minha mãe dizia sempre assim, né? A minha mãe falava assim, ó: quem fala a verdade não merece castigo. E eu sempre ficava confusa, porque assim, muitas vezes eu falava a verdade e acabava apanhando. Por quê? Porque eu confessava uma coisa que eu tinha feito errada e a minha mãe me castigava. Mas na verdade, o que a minha mãe queria dizer é que não merece castigo, um castigo maior, né? Uma punição maior. Quem fala a verdade é abençoado por Deus. Quem fala a verdade traz sobre si coisas boas, porque o Senhor abençoa aqueles que são pessoas íntegras. Então, o texto diz que é preciso que a gente seja íntegro em toda a área da nossa vida e que não se ache mentira nas nossas palavras nem nas nossas ações. Então, às vezes, nós cometemos pequenas coisas que não são totalmente honestas e a gente pensa que aquilo nunca vai ser descoberto, né? Que pequenas mentirinhas, pequenas ações podem passar despercebidas. Mas é importante a gente saber que o Senhor, ele, como está escrito na Bíblia, né? Os olhos do Senhor estão em todos os lugares. Ele olha os maus e os bons. Então a gente tem que ser íntegro em todas as áreas da nossa vida. Às vezes não é fácil, né? Às vezes a gente é tentado mesmo a cometer pequenos delitos. Mas assim, sempre que a gente comete pequenos delitos, o Senhor também está olhando, né? Então, como existe aquela brincadeira, né? A pessoa vai fazer uma coisa, olha para um lado, olha para o outro, mas não olha para cima, que é quem está observando tudo que a gente faz. Eu vou contar uma pequena historinha para os irmãos, que existia certa vez uma cidade do interior, um padeiro. E esse padeiro foi ao delegado e deu queixas contra um vendedor de queijo. E ele disse lá para o delegado que esse vendedor de queijo ele não era íntegro, ele estava roubando no peso, pois ele vendia o queijo de 800 gramas, dizendo que o queijo tinha 1 quilo. Então o delegado pegou o queijo, né, de 1 quilo, supostamente de 1 quilo, e pesou e constatou que só tinha realmente 800 gramas. Aí o que o delegado fez? Mandou prender o vendedor de queijo. Lógico, porque qual que era a acusação? Era de que ele estava fraudando a balança. Ele estava faltando com a sua honestidade, ele não estava sendo íntegro. Aí o vendedor de queijo, quando ele foi preso, quando ele foi notificado do que se tratava a sua acusação, ele pegou e deu a sua justificativa para o delegado. Ele falou: senhor delegado, eu sou uma pessoa íntegra, eu nunca roubei nada de ninguém. Mas qual foi o meu erro? A ignorância. Eu confiei no outro. Por quê? Como eu não tinha um peso em casa, o que eu fazia todos os dias? Eu ia na padaria, comprava 2 pães do padeiro de meio quilo cada e colocava os pães no prato da balança. Então, 2 pães de 500 gramas faziam 1 quilo. Então, de um lado da balança estavam os 2 pães e do outro lado eu punha o queijo. Então, quando o fiel da balança se equilibrava, então eu sabia que eu tinha um queijo de 1 quilo. E é por isso que o queijo, pesava esse tanto, porque eu media pelo pão do padeiro. Aí o delegado, para tirar a prova, mandou comprar 2 pães de 500 gramas na padaria. Lá na padaria do acusador, daquele que disse que o vendedor de queijo não era íntegro. E o que o delegado constatou? Que os 2 pães de meio quilo do padeiro, eles pesavam na realidade, eles equivaliam a 800 gramas.
Então ele concluiu, o delegado, que a quem faltava integridade e quem estava fraudando a balança era o padeiro, porque ele estava fazendo um pão com menos peso e o nosso vendedor de queijos estava só se baseando no pão dele. Então o que acontece? O próprio acusador se demonstrou como a vítima da sua própria falta de integridade. Então, o delegado soltou o vendedor de queijos e prendeu o padeiro que havia acusado o vendedor de queijos. Então a gente é um pouco assim. E muitas vezes a gente acusa o outro de falta de integridade, quando na verdade somos nós quem não temos. Somos nós que não somos íntegros. Então muitas vezes nós dizemos assim: esse governo é ladrão, o político é corrupto, as pessoas são sem vergonha, não são honestas. Só que a gente usa o bilhete único de uma pessoa idosa, a gente às vezes come as frutas no sacolão, que não são nós, que nós não pagamos por ela. Enfim, fazemos pequenas corrupções que no dia a dia passam como se fossem batidos, mas o Senhor vê as nossas e a dos políticos, a dos nossos gestores, enfim. Aos olhos do Senhor nada escapa. Então, nosso dever é sempre ser íntegros. Eu me despeço aqui, dizendo a última frase aqui do nosso manancial, que diz: não dê lugar ao diabo. Agora sim, me despeço com um abraço fraternal, um abraço de ursa e a nossa palavra de ordem, que é saudades.